nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Amém. Aleluia. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aleluia.
quero estar com Cristo, onde a luta se trava, no lance imprevisto, Na frente me encontra, até que eu possa. aleluia, glória a Deus. Salvo a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Vamos adorar o Senhor nessa noite. Só Ele merece toda a honra e toda a glória. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, e queima os carros no fogo. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco, corta a lança, e queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Aleluia. Engrandecido seja teu nome, Senhor. Tu és grande, tu és maravilhoso, Senhor. Tu és o Deus onipotente. Em Israel, uma guerra estava para acontecer, e o problema era tão grande que já se sentia ao perecer. Havia uma questão difícil de se resolver. Além do inimigo, não tinha água para beber. Mas Deus entra em ação e disse que água iria mandar. Não vai ter chuva, não vai ter vento, mas esse vale de água se encherá. E Deus, pra mostrar que pode, faz sozinho. Mandou água, não tem os rios nem das nuvens, eu não sei de onde. Água vinha como gente, andando pelo caminho. Deus, onisciente, Ele sabe de tudo, Ele conhece todos os pensamentos. Aleluia. Deus, onipotente, Ele está vendo tudo. Deus, onipotente. Os hebreus escravizados no Egito, Deus os libertou. Um grande milagre, o mar se abriu e a pedra enxuta, o povo atravessou. Pois Ele é providência e no deserto os sinais operou. Durante o dia uma nuvem protegia o calor como brisa suavemente. E depois da coluna de fogo Deus protegeu para clarear e também para aquecer, e o povo não sofrer nenhum dano e poder caminhar. E a roupa dos que não era do que as sandálias cresciam, sendo usadas 40 anos, e eu não sei como, não se rasgavam, não desbotavam e nem se envelheciam. Deus onisciente, Deus que tudo sabe ver, oh Deus onipotente, Deus todo poder. Ele é o Deus que tem todo o poder. Aleluia. Ele tem cuidado da sua igreja.
preparou a igreja para te encontrar com o Senhor teu Deus nas nuvens. O Deus Supremo, quando quer fazer, quem impedirá? Ele faz o que quer, ele faz onde quer, ninguém atrapalha seu trabalhar. Havia um casal de velho com quase 100 anos, ele fez o miserável. E um menino com 8 fez, ele colocou escravo pra governar. Parou o sol e a lua para uma guerra, Josué venceu. Fez o moço derrubar os gigantes, o anjo venceu Deus. Quem não sabe perder. Quando ele quer inferno é possível, muda a cena. O inacreditável, o inesperado, o que não tem jeito, ele pode fazer uma roda grande, roda dentro de uma roda pequena. Deus onisciente, Deus que tu sabe ver, ó Deus onipotente, Ele é o Deus, tem todo o poder. Deus onipotente, Ele é o Deus que tem todo o poder. Ó Deus onisciente, Ele é o Deus que tem todo o poder. Deus que tem todo o poder. Aleluia. O nosso Deus, Ele tem todo o poder. E Jesus está às portas. Muitos não querem dar ouvido aos avisos que Deus tem usado. Muitas pessoas alertando que Ele está voltando. E muitos têm levado na brincadeira. Muitos não estão nem aí para a santificação. Não estão nem aí. Muitos não rejeitam as coisas que o diabo oferece. Mas fique sabendo que é mais sério do que você imagina. Porque há daqueles que ficarem. E grande vai ser a perseguição nesse mundo. Aqueles que ficarem. Por isso eu digo, igreja, te prepara para te encontrares com o Senhor teu Deus. Porque não vai ser de qualquer forma que você vai subir. Então eu digo a você, cada um se prepare, cada um desça na madrugada, cada um se dedique a Deus, porque não é brincadeira, Jesus está voltando. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Nosso irmão Railan também está com a sua oportunidade, em nome de Jesus. Porque Ele vive, Posso crer no amanhã. porque Ele vive, temor não há. Cumprimentando a igreja com a paz do Senhor. Amém. Eu convidei a irmã Raíssa para cantar comigo. Glória a Deus. Certo, tua voz, Senhor, Aleluia. ecoar sobre as águas agitadas da alma inquieta que não consegue descansar. Tua voz, Senhor, fez surgir o universo. Tua voz, Senhor, é cheia de majestade, ela toma a direção, dissipa toda a confusão e traduz na escuridão. Eu decido calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua. A tua. Se eu não
silenciar todas as vozes, menos a tua. E orar pelos dizimistas e ofertantes da casa do Senhor. Bendito Deus, te agradecemos mais uma vez por essa oportunidade de estarmos aqui, ó Deus. Desta feita iremos te adorar por nossos dízimos, por as nossas ofertas, por nossas finanças, Senhor. Como forma de gratidão, iremos ofertar a ti, ó Deus. Permaneça nos abençoando em tudo, abrindo as portas que estão fechadas, fazendo sobrenatural, Senhor, da vida do teu povo. E desde já nós já te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. A nossa irmã Vitória e Yasmin irá louvar ao Senhor. Aleluia! Aleluia! Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar, ó desce fogo santo do céu, vem tu selar.
Está conosco o nosso pastor. Com muita alegria na alma, eu passo o trabalho para o mundo. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus amados irmãos, com alegria, saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Convidamos a igreja a se colocaram em pé para lermos a santa palavra de Deus. Abramos as nossas Bíblias ao livro do profeta Jeremias, Isaías 53. Isaías 53. Glória a Jesus. Iremos ler alguns versículos, ao começar do verso 1. Profeta messiânico, profeta Isaías 53, ao começar do verso 1. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentados nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz
estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Portanto, foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. Amém. Quanto sofrimento, né? Quanto sofrimento por nossos pecados. Éramos os culpados. Merecíamos tudo isto que Jesus passou. Mas por grande amor de Deus e a infinita misericórdia do Senhor, Ele entregou o seu Filho para morrer em morte de cruz. Hoje, como um culto de Santa Ceia, é o culto que vemos a memória, nos traz a memória do grande sacrifício do Senhor Jesus. Nosso auxiliar irmão Aloysio, ele ora com a igreja. Oremos pela nossa irmã Rosiane. Minha esposa, graças a Deus, está se recuperando. Recebemos algumas visitas em casa já, as irmãs, alguns irmãos. Bem, graças a Deus não passou por cirurgia, botou uma tala, um gesso, um negócio daí, daqui a 15 dias pode botar o pé no chão. E acredito que dentro de 15 dias ela vai tirar, e se tiver, não precisar botar mais nada, aí ela vai bem para a obra do Senhor. Amém, meus irmãos? Mas continuemos orando por ela, em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Como determina o nosso pastor, quantos mais necessita de oração? Amém. Oramos ao Senhor. Querido Deus e eterno Pai, nesta noite, Pai Celestial, estamos, meu Deus, na Tua presença, Pai, mais uma noite, e queremos aqui, ó Deus, glorificar e exaltar o Teu nome, meu Deus, na beleza da Tua santidade, ó Pai. Ó Deus, apresentamos a Ti nesta noite o nosso pastor, sua casa, sua família, Pai, que as Tuas mãos, meu Deus, permaneça na vida, meu Pai, do Teu servo, Senhor. Apresentamos aqui o nosso dirigente, o nosso irmão Edilson e a sua casa, meu Deus, toda a igreja nesta noite, ó Pai, que as Tuas mãos, meu Deus, neste lugar, Senhor, possa, meu Deus amado e santo, fazer obras, meu Deus, milagrosas, Pai. Ó Deus eterno e maravilhoso, queremos também apresentar, meu Deus, o nosso pastor, presidente e toda a diretoria, Senhor. Continua nesta noite, Espírito Santo, falando conosco, papai querido. Estamos aqui felizes, Pai, porque vamos participar do Teu corpo e do Teu sangue. Ó meu Deus amado e poderoso, continue nesta noite, Pai, abençoando o Teu povo para a honra e para a glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, Jesus. Tomar os vossos assentos, meus amados irmãos. Aleluia. Glória a Deus, para nós é uma alegria poder receber. Glória a Deus. Glória a Deus. Receber alguns dos nossos irmãos ali da sede do Tapolo, do irmão Aloysio, a sua esposa, a irmã Tatiane. Glória a Deus. Tem um jovem que veio conosco também, o Gustavo. As meninas ali, não sei o nome delas ainda. Vem comigo ali também. Vocês aí, dá um sinal aí. Que Deus abençoe vocês. Diácono Silvio conosco também. Vamos dar uma saudação aos nossos irmãos. Possamos dizer. Eu ainda sou da série também. Como é o nome dela? Cleonilda. Cleonilda é da série também. Deus abençoe.
Que Deus ajude. Aqui está algum auxiliar Severino? Severino 2, né? Ele não veio. O Eduardo. Aparecido Eduardo. Queria convidar, quero visitar aí. Cadê? Esconder. Eu preciso ir na sua casa. Em nome de Jesus. Eu preciso de Eduardo. Estou precisando dele, em nome de Jesus. E eu já fiquei na minha mente pensando, orando. Aí eu perguntei a Edilson, mas eu tentei ligar para ele, mas eu não consegui. Mas diga a ele, eu preciso conversar com ele. No caso é o seu esposo, né? Que Deus abençoe. Vamos. Deise? Deise, Deus abençoe. Deise é a mãe da Vitória. Que Jesus lhe abençoe. Amanhã nós temos culto de doutrina na sede e estaremos falando sobre aqueles assuntos que eu disse. Eu comecei aqui e depois eu venho aqui também dar, né? São os três, são sobre os dons espirituais, os dons ministeriais, os dons de serviço e os dons espirituais, dons de serviço, os dons ministeriais. Eu comecei a falar aqui sobre serviço, lá eu comecei a falar sobre os espirituais. Aí eu vou continuar lá com os dons espirituais. Para a glória de Deus. Amém, irmãos? Eu quero que a igreja receba uma porção grande da parte de Deus e que os dons sejam distribuídos aos seus servos. Este estudo, esta palavra que eu dou a respeito dos dons é para que nós possamos entender um pouco mais e buscar os dons. Tem pessoas que gostam de profetizar, tem um desejo de profetizar. Então vai buscar em nome de Jesus. Jesus vai lhe dar esse dom. Agora, se ele não quiser, é porque ele dá quem quer. Mas busque. Amém, meus irmãos? Amém. Que Deus abençoe a igreja. Que Deus ajude a igreja do Senhor. Eu quero, dentro desse texto que eu li com a igreja, no livro do profeta Isaías 53, ele começa a trazer este profeta Isaías foi um profeta que mais profetizou a respeito da vinda do Messias, mas que falou a respeito do Salvador do mundo, o mais que falou a respeito do grande sacrifício a qual Jesus ia passar, mas tinha um objetivo. Por que Jesus ia sofrer? Ou para que Jesus ia passar por tudo aquilo? Pois, no plano de Deus, o plano da redenção, ou o plano da salvação da humanidade, era para que o homem não viesse a se perder. Pois, lá no Jardim do Éden, o homem pecou, se distanciou da presença de Deus. Lá no Jardim do Éden, o homem, quando eu falar o homem e a mulher, eles entregou a autoridade que Deus tinha dado ao homem, a raça humana, entregou para Satanás, para que Satanás pudesse comandar e mandar na face da terra. Deus, Ele é um Deus grande, longânimo, misericordioso, paciente, bondoso. Ele é um Senhor que, quando Ele cria o homem à sua
imagem e semelhança, Ele cria o homem puro, perfeito, sem mancha, sem mácula. Assim como a igreja de Cristo é, sem mancha, sem defeito algum. Lebaraço e aleluia. Assim como a igreja de Cristo, aleluia, a pura igreja de Cristo. Assim era o homem quando ele foi formado. Mas por causa da desobediência, por causa do pecado, o pecado agora gerado, consumado, ele gera a morte. E Deus disse para Adão: não coma desse fruto. Esse fruto você pode comer de todas as árvores, porque quando Deus fez o jardim do Éden, antes de Deus criar o homem e a mulher, Deus criou todos os animais, Deus criou tudo o que fosse preciso para um ser humano ou um ser vivente ter vida, viver. Deus não simplesmente fez um homem e deixou ele ao léu. Não, Deus preparou tudo para o homem poder sobreviver, viver e sobreviver sobre a face da terra. Deus constitui o homem como o cabeça da terra. Aleluia. Deus olha para Adão e diz: Adão, coloque os nomes de todos os peixes, todos os seres vivos que estão no mar, na água. Coloque os nomes em todos os seres vivos que estão na mata, na floresta. Coloque o nome em todos. E a Bíblia vai dizer que conforme Deus falou a Adão, e Adão fez, se é até hoje. Aleluia. O que é baleia, é baleia. Aleluia. O que é um caíco, é um caíco. O que é uma beta, é uma beta. Aleluia. Glória a Deus. Cada peixe tem o seu devido nome. Se você vai olhar as feras dos campos, cada um tem o seu nome. Mas quem deu nome foi Deus, ordenando ao homem para que ele pudesse nomear toda raça. Aleluia. Todo ser vivo. Ele vai dizer: olha, você é o meu representante aí na terra. Domine a terra. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu e você, nós como os cristãos, éramos para comer o melhor que tem nessa terra. Por causa do pecado, da desobediência, da rebeldia, da falta de fé, às vezes nós vivemos em escassez. Mas Deus não fez ninguém para viver em escassez. Foi por causa do pecado. Foi por causa da desobediência. E o homem vai morrer. Deus, ele fez o homem para viver eternamente. O homem não ia morrer. Não era para morrer. Mas você vai dizer isso: mas então, o irmão, o pastor, Jael, sei lá como que ele chama. Mas, então, ninguém ia morrer? Não, ninguém ia morrer. E eles velhos de idade, porque estava na carne, já era carne, Adão era carne. Aí você vai perguntar a Deus, porque o mistério é com Deus. Mas que Deus não fez homem para morrer. Biblicamente, Deus não fez homem para morrer. Deus fez homem para viver eternamente. Tanto que, quando nós morremos aqui, nesse corpo, quando um dia nós tombarmos aqui,
Acabou tudo, foi? Você vai viver eternamente com o Senhor. Aleluia! Oh, glória! Você vai viver eternamente com o Senhor. E o ímpio? E aquele que não acreditou? E aquele que não quis? Aquele que não recebeu o sacrifício vivo de Jesus? Também vão viver eternamente no tormento eterno. Oh, glória a Deus. Deus olha para mim, Deus olha para você. E diz assim: eu achei graça em você. Aleluia. Aleluia. E Ele me alcançou. E Ele lhe alcançou. Aleluia. Perdoou os nossos pecados. Escreveu o nosso nome no livro da vida. Aleluia. E disse: você agora é meu filho. Você agora tem direito de ser chamado filho de Deus. Aleluia. E é assim que nós recebemos esta tão grande salvação. Mas teve alguém que se entregou pelos meus pecados, pelos nossos pecados. Aleluia. Só fazer uma pergunta para vocês. Quem dentro de vocês, quem dentro de nós, aqui, sente a salvação? Sentir a salvação é ter a certeza de que se Cristo vier arrebatar sua igreja agora, você será arrebatado este ano. Subiu. Aleluia. 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 Mas houve alguém que deixou o seu trono de glória. Era necessário um derramamento de um sangue de um inocente, porque não tinha mais inocente na face da terra. Por causa de Adão entrou o pecado no mundo, entrou a corrupção, entrou a malícia, entrou a inveja, entrou tudo que vem destruir o mundo, destruir o homem. Foi através de um simples homem, mas por causa de um homem, onde a Bíblia vai chamar dele de um homem espiritual, de um Adão espiritual. Um homem que agora ele não conhece pecado. Ele se faz pecador pelos meus pecados. Ele pega a minha mazela todinha, a culpa todinha que estava sobre nós. Imagina você devendo uma dívida tão grande e você não ter condição de pagar. Você não pode sobressair. Você está condenado à morte, porque você não pode sair. Deus olha lá no céu e disse: não podem. Ele não pode. Eles não podem. Mas eu posso. Eu vou salvar. Eu vou salvar. Oh, glória! A dívida que eu não podia pagar. A cédula que estava contra mim, que me acusava, que dizia: você é assim, pecou, errou, não dá, não pode, já era. Deus disse:
realmente, ele e ela não podem. Mas eu vou enviar o meu único filho, o Salvador do mundo, para padecer, sofrer, pagar um alto preço. A nossa salvação para mim, para você, você não pagou nada. A graça desceu sobre nós. Aleluia. Mas alguém pagou o preço. Aleluia. Glória. Oh, glória a Deus. Você pode adorar a Jesus porque Ele me salvou. Ele me amou. Ele me escolheu. Foi Ele que nos escolheu. Ele lhe escolheu. Lhe nomeou. Lhe chamou. Lhe capacitou. E disse: você é meu. Aleluia. Você é meu. Lá no jardim do Éden, quando Adão conversava com Deus, quando Adão tinha intimidade com Deus, era uma beleza, era uma paz, era uma maravilha. Mas quando o pecado reina, quando o pecado entra no homem, o homem se entristece, procura se esquivar, procura se esconder, está ele envergonhado agora diante do Deus Santo, do Deus Poderoso. Eles se escondem, mas ninguém pode se esconder da presença de Deus. Adão e Eva se escondem, eles já não estão mais no lugar a qual eles sempre, na virada da tarde, Deus conversava com eles em determinado lugar, eles não estavam mais lá. Deus mesmo sabendo aonde você está, aonde eu estava, onde eu estava, onde nós estávamos, Ele chama pelo nome. Aleluia. Glória. É porque Ele nos ama. É porque Ele nos ama. Jesus nessa noite Ele está dizendo: eu lhe amo. E eu chamo você pelo nome. Um dia Deus me chamou pelo nome. Ele chama pelo nome. E Ele chamou Adão. Adão, onde estás? Está ele por trás das folhagens, pega umas folhas e fazem vestimentas para eles, para cobrirem a sua nudez, porque quando o pecado ele entra, a dispensação da inocência acabou naquele momento. Não tem mais dispensação da inocência. Está tudo revelado. E eles olham, têm vergonha um do outro. Vê que os dois estão nus. Mas eles se preparam para fazer roupas. Deus, como Ele é tão grande, tão bondoso e misericordioso, vai ali naquele momento ser derramado o primeiro sacrifício de sangue para a remissão dos pecados dos homens. E Deus pega o cordeiro, se é derramado o sangue, ele se tira a lã, se faz uma roupa com couro, e eles agora estão com aquelas vestimentas. Deus dá a sentença, porque todo pecado traz a sua consequência. Ninguém se engane, porque quem peca, um dia Deus chamará em juízo. Pode ser hoje, pode ser a mais tarde,
mas Deus chamará em juízo. Ninguém se escapa da mão de Deus. Aleluia. Pode ser ele quem for. Um dia Deus chamará em conta. Glória a Jesus. Aleluia. Mas Deus é misericordioso. Deus chama o homem para o arrependimento. Deus chama o homem para que ele venha recomeçar. Recomeçar, muitas das vezes é difícil, é constrangedor, mas vale a pena recomeçar. Aleluia. Oh, glória! Vale a pena recomeçar, porque quando você recomeça, você analisa a sua vida e diz assim: eu errei assim e assim, e eu não errarei mais, porque o Senhor é aquele que entra no coração, vai na alma e no espírito e diz a você como você proceder. Aleluia. Deus faz assim com a gente. Glória a Deus. Por causa do seu amor, porque Ele quer salvar a sua igreja, o seu povo. Aí Ele conversa conosco, assim como Ele conversou com Adão. Deu a sentença de ambos, cada um procurando colocar a culpa nos outros. Cuidado, vigia na terra. Se é para culpar alguém, culpa você próprio. Do que se arrepende, não, do que se queixa o homem, queixe-se dos seus próprios pecados. Jesus, ele veio para restaurar a humanidade. Jesus, ele veio para dar vida, e vida com abundância. Jesus, ele veio para tirar de mim e de você e de todo o ser humano o qual creia no seu grande sacrifício. Ele veio tirar a culpa. Ele veio tirar de dentro de nós toda semente pecaminosa. O ímpio lá fora, eles olham e às vezes eles criticam os crentes e falam mal dos crentes e diz que os crentes só querem ser santos. Não é querer ser santo. Os crentes são verdadeiros santos. Não é querer ser, é ser verdadeiro santo. Aleluia. Oh, meu amigo fiel. Mas eles não compreendem, porque eles são carnais. Aleluia. E os crentes, os verdadeiros crentes, não são carnais, eles são espirituais. Aleluia. Aleluia. Mas entre a guerra, entre a carne e o espírito, em nós, o espírito, o espiritual tem que vencer. Aleluia. O espiritual tem que vencer. Glória a Deus. Mas não vacile, porque o carnal, ele está dentro de nós. Não durma no serviço. Vigie. Porque o carnal está dentro de nós. Assim como o espiritual está dentro de nós. Parece até algo que foge às vezes do entendimento. Parece, mas como pode o carnal dentro de mim, o espiritual dentro de mim? Sim. Porque enquanto nós estivermos nesta carne, nós temos a natureza humana, a natureza pecaminosa. É por isso que a guerra que existe é dentro de nós, a guerra entre o espírito e a carne. Há uma guerra entre o bem e o mal. E o bem e o mal não está fora de nós, é dentro de nós. Aleluia.
incrível que pareça. Vigie. Aleluia. Glória a Deus. O sacrifício já foi feito. A cédula que estava me condenando foi cravada na cruz do Calvário. Foi anulada, foi rasgada. Quando Cristo ele bradou e disse assim: Pai, nas tuas mãos, Pai, está tudo consumado. Aleluia. Nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Glória a Deus. Sempre salvação. Você sente salvação. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Foi ele. Glória. Foi ele. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, meu amigo fiel. Expressava entre os homens. Homem de dor. Não tinha afeição. Não tinha beleza. Não tinha algo que desejássemos. Mas imaginem Cristo sendo agora esbofeteado. Colocaram uma fenda nos seus olhos, bateram no seu rosto. Diz: profetiza agora quem te bateu. Sacrifício. E Jesus, ele calado, como um cordeiro mudo, ele não abriu a sua boca. Às vezes nós queremos falar, queremos brigar, criticar, desistir. Esse negócio de crente não dá. A escolha é sua. A escolha é sua. Certeza plena eu tenho. Que Deus ele não vai te pegar força, vai pegar. Vai aquele negócio. Eu quero, porque tu tem que ser. Não, Deus lhe deu livre-arbítrio. O que Deus fez, já fez. Foi entregar o seu melhor, seu único filho, para padecer pelos nossos pecados. E nos deu direito. Olha, coisa linda. Nos deu o direito que eu não tinha, agora que você tem. Direito de ser chamado filhos de Deus. E cabe com essa conversa. Dizer que todo ser humano é filho de Deus. Não, é mentira de Satanás isso aí. É mentira de Satanás. Todo ser humano é criatura de Deus. Filho é só Jesus. E nós? Filho por adoção em Jesus. Foi Jesus que nos deu esse direito de ser chamado filhos de Deus. O texto no livro de João, ele vai dizer assim, a expressão, e não venha passar a mão em cima de ninguém não. Não, é criatura. Então a Bíblia está mentindo. E a Bíblia não mente? Quem mente é eu ou você. Mas a Bíblia não. A Bíblia vai dizer assim. Vamos ler texto, vamos ler Bíblia, vamos ler Bíblia. Veio para o carrossel João I. Evangelho de João I. Versículo de 11 vai dizer: e veio para o carrossel, os seus não receberam. Mas a todos quantos os receberam, deu-lhe o poder de serem feitos o quê, irmãos? Filhos
Aos que creem no seu, acabou-se. Aí ele vai dizer: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas nasceram na vontade de Deus. O 14 vai dizer: e o verbo se fez carne. Quem era o verbo, irmãos? Cristo, Jesus. O verbo que significa a palavra é o próprio Cristo. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Oh, aleluia! Aleluia. É bênção demais para nós. Aleluia. Nós não merecíamos, mas Ele achou graça em nós. E hoje nós vemos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. De forma que a criatura feita pelas mãos de Deus, a obra-prima da mão de Deus, Deus ama a todos. Deus ama a todos os seres humanos. Porque é obra-prima da mão de Deus. Deus ama um cachorro, sim ou não? Não? Sim ou não? Ama? Sim. Qualquer animal da face da terra, no mar, Ele ama. Mas não se compara com o ser humano. Eu fico ainda a imaginar, aí tem pessoas que desvalorizam o ser humano, desonram o ser humano para dar honra aos animais. Você já viu algum desses? Tá assim, viu? Desonra ser humano para dar honra. A honra que era, isso chama-se inversão de valores. A honra que é para um cidadão, uma cidadã, uma pessoa, uma criança, que seja do mais novo ou mais velho, a honra para eles estão tentando dar para animais. Não digo que se deve maltratar, não, isso não. Mas de cada um no seu devido lugar. Jesus, nessa noite, Ele fala para mim e para você, dizendo que a honra que Ele lhe deu, aleluia, é sua. A honra é sua. Ele escolheu você e disse: vá e dê frutos, muitos frutos, e o vosso fruto permaneça para a minha glória. Aleluia! Oh, meu amigo fiel. Mas Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, as nossas queixas. Ele tomou sobre si. Agora, vamos observar, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele agora estava sendo oprimido. Não por causa do pecado que ele tivesse cometido, mas por causa do pecado que nós cometemos. Ele levou sobre si, sobre o seu corpo, ele levou os nossos pecados. Aquela cruz não era para ele. Inclusive, já tinha dono daquela cruz. Era de Barrabás. Aquela cruz era minha, era sua. Mas não era para ele. Mas ele precisava. Lá no momento em que ele está no Getsemane, no momento de angústia, de dor, não esqueça, ele também era ser humano. Ali ele estava
Deus, mas também estava homem. 100% homem, como 100% Deus. Como Deus, ele não precisaria beber água, não precisaria comer. Como Deus, ele nem precisaria orar. Mas como homem, ele precisaria fazer todo o sacrifício de um ser humano e ter todos os desejos do ser humano. Agora, com uma diferença, é que ele não conheceu pecado. Aleluia. Aí é o derramamento do sangue do inocente. Ele começa lá no Getsemane derramar o seu sangue lá, sem antes ninguém bater, ninguém chicotear. Mas a angústia era tão grande que os poros dele, ao invés de sair suor, saía sangue. Alguns estudiosos vão dizer que se delatava algumas de suas veias e começava a sair sangue pelos os poros do seu corpo. Noite de angústia, noite de sofrimento. Ele vai dizer: Pai, se possível, passa de mim este cálice sem que eu beba. Para o nariz. Aí ele olha, parece-me que estou vendo ele olhando, tantos quantos seriam salvos por ele. Pai, mas que não seja feita a minha, mas seja feita a tua vontade. Aleluia. Oh, glória! Glória a Deus. Alguém ama Jesus aqui? Você ama Jesus? Jesus foi o único que entregou a sua vida por nós. Corremos a Ele. Corremos a Ele. Que Deus abençoe a igreja. Convidamos os irmãos a ser colocados em pé para lermos a palavra de Deus. Abramos as nossas Bíblias no livro do 1 Coríntios, capítulo de número 11. Primeiros Coríntios, capítulo 11, ao começar do versos de número 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais uns pelos outros. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.
estaremos orando por este plano, pedindo a consagração dele para este ato de fé. Senhor Jesus, obrigado, meu Deus, por o Senhor enviar o seu Filho Jesus para a remissão dos nossos pecados. Obrigado pelo teu grande sacrifício. Meu Deus, aqui está nas minhas mãos este pão. Aleluia. Aleluia, que representa o teu corpo. O corpo de Cristo. Aleluia. Oh, glória. Que foi lacerado. Que foi castigado. Glória. Teu corpo que foi partido. Glória, Jesus. Oh, querido Jesus. Quando ao terceiro dia o Senhor ressuscita de Deus o morto. Para este ano. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Glória a Deus. Pode sentar, irmãos. Senhor, louvo Que é a noite de alegria, glória a Deus, né? A ceia, ela não é uma religiosidade, não é religião. A ceia, ela é memória, com alegria. Aleluia, nós participamos do corpo do Senhor Jesus. É com muita alegria na alma, glória a Deus, porque nós vencemos mais uma batalha de estar aqui nessa noite para participar, glória a Deus. Então vamos ter alegria nessa noite, glória a Deus. Porque a alegria, glória a Deus, daquele, aleluia, que morreu por os meus e os teus pecados, e ele está vivo e está nessa noite aqui. Eu creio, aleluia. Glória a Deus. Cear, o mestre chama em cear, mesmo hoje. Quem já não esteve mal na vida? Quem? Mas ele, Jesus, ele nos trouxe para a sua presença. E hoje nós estamos aqui para adorar ele. Glória a Deus. Eu andei sem destino, perdi a razão. Na estrada da vida, eu fui na contramão. Mergulhei de cabeça num abismo sem fim. Loucura e tristeza eram parte de mim. No teu destino, o pecado eu pisei. A ponte entre a vida e a morte eu cruzei. Do outro lado eu vi meus pedaços no chão. Minha alma vagava na escuridão. As garras da morte o Senhor me arrancou. Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver. Acordei de um pesadelo e voltei a viver. Cante, igreja! Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui fonte seca. Hoje eu sou oceano, a alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Eita glória! Então adore, porque foi Ele, aleluia, que deu a nova vida para mim e você. O espinho do pecado eu pisei, a ponte da vida e a morte eu cruzei. Do outro lado eu vi
meus pedaços no chão, minha alma vagava na escuridão. Das garras da morte o Senhor me arrancou, me mostrou a verdade que eu nunca quis ver. Acordei de um pesadelo e voltei a viver. Só a igreja agora. Eu hoje estou bem, mas já resisti. Olha aí, Satanás. Um dia de sol, mas já fui barco à deriva. Foi noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui fonte seca, hoje eu sou oceano. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. Fui água deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui fonte seca, hoje eu sou oceano. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Sinta a presença de Deus nesse lugar. Aleluia. Aleluia. Meu Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Na noite que foi traído. Meu Deus, aleluia. Naquela ceia. Glória a Deus. Foi a última ceia do Senhor. Ei, Jesus. Aleluia, Jesus. Na noite que foi traído, ele tomou o pão, abençoou, partiu, deu aos seus discípulos e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, é partido por vós. Fazer isso em memória de mim. Todos nós, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, aleluia. Oh, aleluia. Glória. Obrigado, Jeová. Oh, aleluia. Te amo, Jesus. Te amo, Jesus. Toda a igreja de pé, meus irmãos. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice dizendo: este
É o Novo Testamento no meu sangue. Glória a Deus. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Eterno Jesus, aqui estamos, meu Senhor, apresentando estes cálices. Pedimos, meu Senhor, a separação para a consagração neste ato de fé, aonde este suco de uva passará agora, Senhor, a ser o símbolo, a representação do teu sangue, o sangue da nova aliança, o sangue que foi derramado para a remissão dos nossos pecados. Amém, Jesus. Podemos sentar, amados irmãos? Glória a Deus. Segundo Coríntios, capítulo 5, verso 17. Assim que alguém está em Cristo, nova criatura é. Salmo 125. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Aleluia! Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Oh, glória! João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aleluia! Glória a Deus. Lucas 1,37. Porque para Deus nada é impossível. Aleluia! 125. Os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Eita, glória! Salmo 133, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivem. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Isaías 59. Ele que a mão de Deus está incluída. Né? Incluída para que você possa escutar. Amém! Aleluia! Salmo 116, 12. Que darei ao Senhor, o que darei ao Senhor pelos outros benefícios que Oh, glória. Aleluia! Aleluia. Aleluia. Salmo 6, verso 1. Celebrai o Senhor todos os moradores da terra. Amém! Aleluia. Deus é grande! Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Aleluia. Oh, meu amigo fiel. Aleluia. Aleluia. Tem mais versículos? Salmo 126, verso 2. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor por nós. Aleluia! Versículo. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Oh, glória a 1 Jesus! Timóteo 2. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Sim. Aleluia. Salmo 91. Aquele que habita no protejo do Altíssimo, a sombra do onipotente descansará. Aleluia. Apocalipse 22 e o 12 que diz: Eis que venho sem demora, e o meu galardão será contigo para que te dá Eu creio. um grande segundo a sua obra. Salmos 121. Eleva os olhos para os montes, de onde virá meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Amém. Glória. João 15, primeiro. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Eu creio. Glória a Deus. Mateus 26:41. Orai e vigiai, porque eu não caio em tentação, porque na verdade o Espírito está contra da carne. Jeremias 33:3. Glória a Clama a Deus. mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei Aleluia. coisas grandes e firmes que não sabes. Glória a Deus! Aleluia. Tem mais irmãos? Aleluia. Êxodo 14:14. O Senhor pelejará por vós. Isaías 55:6. Mais irmãos! Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocar enquanto está perto. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia! Salmos 55 e 22. O
sobre o Senhor, e Ele te sustentará. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Eu creio. Salmo 46 e 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Tem mais, irmão? Deixa Deus falar, é Bíblia. Salmos 37, 5. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. Quanto mais nós estaremos lendo Bíblia, recitando Bíblia, é Deus falando com a igreja. Salmo 27, o Senhor é nossa luz e nossa salvação. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Salmos 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se aceita na roda dos escarnecedores. Mateus capítulo 6, verso de número 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, Deus. Salmos 91 e o 7. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Peraí. Aleluia. Cadê? Lá. Aleluia. Salmo 62, 5. Ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Romanos 12. E o 12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Aleluia. Que Deus abençoe aí. Tem mais um? Salmo 31, 23. Amai ao Senhor, vós todos, porque sois santos, porque o Senhor guarda os fiéis. Êxodo 14, 14. O Senhor pelejará por vós e vós calareis. Glória a Deus. Vamos finalizar. Curve sua cabeça, Senhor Jesus. Eu quero agradecer por este momento da Santa Ceia. Pai, obrigado por mais esta oportunidade de podermos, Senhor, cercar-nos na sua mesa, poder cear, comendo do pão, que é o teu corpo, e o vinho, que representa o teu sangue. Pedimos, Senhor, que tua igreja cada dia mais esteja fortalecida, cheia do teu Espírito Santo, até a tua volta. Amém. Amém. Meus irmãos, Deus abençoe os irmãos. Eu faço isto e eu vi os meus pastores antigos fazer desse mesmo jeito. Pense como é bom a gente poder se alimentar da palavra. Um lê o versículo, outro lê outro, Deus falando, Deus falando, Deus falando, Deus falando. Deus está fortificando a gente pela palavra. Então não se acane. Quando assim for dada a oportunidade, e se for na ceia, já prepare um, porque você vai descer. Prepare lá em casa, decore ele, diga assim: rapaz, pastor falar, mandar isso aí, eu vou citar um aqui. Aí você fala. Se tiver 3 ou 4, grave os 3 ou 4 versículos para você falar. Para a glória de Deus. E se não tiver, você vai na Bíblia, procura aqui direitinho assim, e lê. Porque Deus vai usar você. Deus vai usar você na palavra. Aí você vai ler para o povo vai receber. Que Deus abençoe Jesus. Edilson, se eu podemos os avisos aqui, eu só tenho um aviso, que é o de quarta, né? Amanhã. Se vocês puderem tomar parte conosco, será uma alegria estar aprendendo mais um pouquinho mais a palavra de Deus. Amém. Sim, senhor, pastor. Amém, meus irmãos e minhas irmãs, conforme orientado pelo pastor. Os cultos seguem normalmente. Amanhã, como ele já frisou aqui, doutrina, na Polo. Quinta-feira teremos. Amanhã tem ciclo de oração. Eu estou acostumando com esse. Né? Isso. É na segunda, agora na quarta. Amanhã, ciclo de oração, das 13 às 16 horas. Quinta-feira, oração com toda a congregação. E os trabalhos seguem normalmente. Domingo, culto com a família, culto com a participação da comissão.
Alguma mudança, segundo a orientação do pastor, a gente estará passando para a igreja. Amém? As irmãs têm algum aviso, desconjunto, ensaio, visita, alguma coisa? Sim, senhora. Sexta-feira, ensaio com o DEG, é isso? Sábado, círculo de oração infantil. Muito bem. Amém. Meus irmãos, queremos agradecer à igreja aqui no Arlindo Cavalcante a participação de vocês, as crianças, os adolescentes, as irmãs, os irmãos, o dirigente da congregação, referente ao meu aniversário. Eu fiquei feliz por demais, quero louvar a Deus pela vida de vocês, por cada dirigente, nos seus respectivos departamentos, as irmãs, os obreiros, que Deus ajude vocês e que Deus venha enriquecer vocês nos dois aspectos. Vocês recebem essa palavra? Amém. Que Jesus enriqueça vocês nos dois aspectos, o espiritual e o material. Amém? E eu me lembro que, se eu não me engano, teve aniversário. A irmã fez aniversário, não foi? A dirigente? Eu tinha visto também, não foi? Sim. A gente ia fazer, está se preparando, vai fazer na consagração, café da manhã com as irmãs, vinham as irmãs também de lá, Caia, etc. Mas aí eu vou pedir que vocês esperem um pouquinho, irmã, para a irmã vir, não é? A minha esposa vinha aqui, e ela com o pezinho quebradinho, rapaz, tá, né? Olha, vocês vão, eu não gosto de chegar tarde não, viu? Eu cheguei tarde hoje, e parece que vai ser um pouquinho assim, sabe? Porque a gente ajuda, né? Ajeitar ela para cá, ajeitar ela para cá, a gente deixa ela já direitinho, já com o jantar pronto, tudo prontinho, tudo certinho. Os meninos ajeitam, mas não ajeita igual eu ajeito não, eu ajeito melhor. Aí a gente vai para lá, vai para cá, ajeita de jeito direitinho assim. Mas eu vou chegar na igreja, estarei com vocês, adorando ao Senhor Jesus. Amém? Diácono Silvio, por gentileza, encerre o trabalho do Senhor Jesus com oração. Você quer falar alguma coisa? Aleluia, Jesus. Desejo cumprimentar a igreja uma paz do Senhor. Amém. Assim como autoriza o nosso pastor, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos gratos a Ti, Senhor, por mais um mês, Senhor, que passamos aqui na Tua presença, por ter cercado, Senhor, a Tua mesa, por ter sentido a Tua presença. Deus, amado e justo, muito obrigado, Senhor, pelo dia de paz que o Senhor tem nos concedido, por a Tua igreja estar nesta noite aqui reunida, Senhor, Te adorando, Te agradecendo. Pai amado, também eu Te peço pela vida da nossa irmã, ó, a esposa do nosso pastor, que se encontra ali se recuperando, ó Pai. Vai lá, visita a tua serva. Oh Deus, que a recuperação seja mais rápida para que a tua serva possa estar aqui fazendo a tua obra. Abençoa o nosso pastor, todo o ministério de tua casa. É o que nós te pedimos, Senhor, e já te agradecemos. No nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Irmã Rosiane, fugiu da mente. Irmãs, por gentileza, quando é o dia da viagem de vocês? Para Deus é 8, né? A gente estava assim programado para ir, mas eu não vou poder ir, viu? Aí o senhor vai, o senhor... Se Jesus não voltar, eu estiver vivo, bom, viu? Um presente lá. O meu nome ficou, o nome da gente ficou na van, não. Eu ia com o meu carro. Porque se tivesse o meu nome e o dela na van, eu ia dar o dinheiro para dar a passagem, né? E botar até outra pessoa para ir, mas a gente, viu? Mas eu acho que tem uma menina que disse que queria ir, eu acho que era Yarla, se não me engano. Mas aí eu não vou. Ela falou que ia com o pastor, não foi? Mas ela falou com a gente não vai poder ir, não tem mais vagas, não é isso? Tem 2 vagas? Pô, não vou mandar ela falar com a senhora, viu? Para ela
vem aí, a gente vê o que é que ela faz para ela aí, viu? Eu agradeço a sua atenção. Ela leva no braço. Ela quer. Tá certo. Leva no braço. Meus irmãos, quero agradecer aos nossos obreiros, a Luísio, a Luísio, Diácono Silvio, aos irmãos, aos jovens que vieram. Que Deus abençoe os jovens locais aqui. Que a bênção do Senhor permaneça sobre as vossas vidas. Eu quero vos dizer que eu vos amo demais. Viu? Eu talvez não tenha muita palavra, mas eu quero ter mais ações, mais ação do que palavras. Amém? Recebam a bênção apostólica. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, e as divinas consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Todos dizem amém. Deus abençoe a todos.